Senhor André Santos, separou ou não? Como é que é essa situação? Uma excelente pergunta para a gente começar uma entrevista, né? Não, na verdade, eu tô numa transição. Eu parei de jogar já, meu último clube foi o Figueirense em janeiro. Tive proposta de alguns clubes, porém acabei não indo, não aceitando, até porque era para jogar estadual, acabei não indo por opção. Opção por ficar perto da minha família, da minha namorada, dos meus filhos. Então foi mais ou menos uma opção. Estou pensando o que vai ser daqui para frente. Porém, o meu sonho sempre foi parar de jogar futebol com 35 anos. E você tá com quantos anos agora? 36, já passou um ano, né? Tá fazendo hora extra. É verdade. A minha impressão é que você quer parar e tem gente que não quer deixar você parar, é isso aí? Mais ou menos isso, né? Até porque eu tenho programado algumas coisas pós-carreira. Até porque eu tenho uma empresa, a S Sports, já com meu irmão, que é o Rafael, a gente já vem tomando isso há alguns anos atrás, mais de 2 anos atrás, já preparando algumas coisas para esse cenário. E também, na verdade, tem algumas pessoas me ligando para jogar a Série B, jogar a Série D, Série C, jogar o campeonato brasileiro da Série B. Tem alguns times me ligando, então eu tenho recusado, tenho falado que não no momento, até porque eu estou dedicado a algumas outras coisas e acabo não aceitando. Porém, eu te falo de fato que eu não decidi 100%. Você vai virar empresário, vai virar diretor, vai virar o quê? É mais ou menos em cima dessa pergunta, né, Sua? Eu não sei ainda qual direção que eu vou tomar, porém, eu tenho alguns convites muito bacanas, inclusive para ser diretor, tenho outros para ser, na verdade, agenciador de atletas, ser empresário, porém eu não decidi ainda, até porque isso é uma decisão que eu quero tomar junto de pessoas que fazem parte do meu cotidiano e também porque eu quero pensar exatamente no que eu quero atingir, onde eu quero chegar. Graças a Deus eu sempre fui um cara de muito relacionamento, um relacionamento incrível. Tenho portas abertas, eu acredito, em todos os clubes que eu passei, inclusive falando de Europa, falando de Ásia, falando de América. Então, eu acho que para mim vai ser uma decisão muito bacana e eu acredito que eu vou seguir um caminho que eu tenha essas portas abertas que possam me atender o pós-carreira. Você não pode nem dizer aos clubes que te convidaram para ser jogador ou diretor? Na verdade, tem alguns clubes que me cogitaram no começo, tinha para jogar o Carioca no começo do estadual, Madureira, o time que o Boa Vista que o Carlos Alberto jogou me ligaram, agora a Série B, o Cuiabá, é, times como Botafogo de Ribeirão, alguns times assim, entre outros, que me especularam para ver se eu estava bem. E graças a Deus eu nunca tive, fui um atleta de alto nível que nunca tive muita lesão. Graças a Deus estou bem fisicamente. Claro, se você me colocar para jogar amanhã, eu vou te falar que eu preciso de um tempo como um mês para me preparar para eu voltar a jogar em alto padrão, digamos assim. Até porque um atleta, depois de ele ficar parado alguns meses, ele perde o seu ritmo, né? Então, esses são os clubes que me procuraram, cogitaram, mas ainda estamos vendo. Te faz falta? Muita. Eu, na verdade, eu sou apaixonado pelo que eu faço. O que eu escolhi, na verdade, jogar futebol é uma coisa que eu tenho dentro de mim. Todos os dias eu acordo e eu sinto aquela falta de treinamento, mesmo fazendo academia, mesmo jogando a peladinha com os meus amigos. É claro que me faz muita falta ter esse cotidiano de futebol, que é muito diferente, estar dentro de campo, ter a vida regrada é complicado. Tipo, me faz falta sim, até porque eu jogo futebol há 22 anos. Profissional 18, 22 juntando com base, então é um longo tempo. Você jogar futebol dessa forma mais que a metade da minha vida, né? Então isso pra mim faz falta, até porque eu sou apaixonado, sempre fui muito apaixonado por aquilo que eu fiz. Mas o que mais te faz falta? Acordar todos os dias, jogar, na verdade, o estádio cheio, disputa, um grande jogo, aquele arrepio antes dos jogos, a preparação, isso me faz falta. Eu não vou te dizer que concentração me faz falta, que concentrar na verdade não se faz, porque eu joguei no Arsenal e nem concentrar a gente concentrava, então não tem muito
nem muita paciência para concentrar, vou te falar, mas me falta estar dentro de campo, conversar com os amigos, aquela resenha dos atletas, aquelas brincadeiras do vestiário, puxa, isso me faz falta demais. Diariamente eu converso com jogadores que são meus amigos próximos e estão dentro do clube. Gabigol hoje no Flamengo, Léo Moura no Grêmio, milhares de jogadores que se eu citar aqui, a gente vai ficar a tarde e a noite toda falando e graças a Deus eu sempre fui um cara de muito boa relação e tenho milhares de amigos hoje jogando em alto nível. Você e o Gabigol são de gerações diferentes, como é que vocês se aproximaram? Não só o Gabigol, como o Neymar, a gente é de geração diferente, porém quando eu fui para a seleção o Neymar já estava chegando, né? Então, inclusive os 3 primeiros gols do Neymar na seleção foi assistência minha. Mas o Luan também não é da minha geração, é amigos meus, porque eu só vou te dar um exemplo. Todo mundo ama a ilha. Ilha Florianópolis, a Ilha da Magia. Então não tem como não fazer essa aproximação. Porque eu brinco, eu falo assim, ó, aqui em Floripa só tem 3 pessoas como atleta de destaques, assim, tipo, que jogaram em alto nível. O Guga é uma excelente pessoa, referência, e Florianópolis é desse tamanho. Marquinhos, que joga no Avaí, também jogou no São Paulo, jogou. E eu, na verdade, eu joguei na seleção 6 anos, eu joguei no Arsenal, joguei no Fenerbahçe, então tive títulos expressivos, então as pessoas vêm pra cá, acabam me procurando, amigo do amigo me dá o número do meu telefone pra... Sempre precisa daquela resenha, aquele cara pra sacar, naquele onde eu vou comprar isso, onde eu vou comprar aquilo, que casa que eu vou ficar, que praia que eu devo ir, qual restaurante que eu devo comer, onde tem um bom peixe, então isso graças a Deus a gente foi criando e a gente tem esses contatos, né? Você é o embaixador da cidade, né? Digamos que sim. A Secretaria de Turismo devia te dar um salário, né? Seria ótimo, ainda mais depois que você para de jogar, tá sem salário? Você fez uma temperatura sensacional no Figueira, eu fazia a faculdade aqui, eu lembro. Aí você vai pro Flamengo, aí você vai pro Atlético, para no Corinthians. Certo. Quando o Corinthians chegou na Série B, tava chegando, que cenário você pegou, como é que foi aquilo? Na verdade, assim, eu saí do Figueirense muito bem, eu tinha mais de 20 times para fazer a proposta, fui pro Flamengo. No Flamengo eu era muito garoto ainda, realmente estava muito empolgado com aquela situação. Imagina, você é um menino de 19 anos, 18, se eu não me engano, 18 anos na época, você vai para um Flamengo, que todo mundo quer chegar, o time do Zico, time de grandes jogadores, Júnior, pessoas que você sempre, jogadores, atletas de alto nível que você sempre torceu, sempre foram ídolos com aquela camisa. E você chega num cenário de um clube enorme, um dos maiores do nosso país, e você sai um garoto de Floripa, ganhando R$2.500, um exemplo, vai para ganhar 50? Eu te falo, é difícil, não é fácil. Mas e também fui com uma cabeça de garoto, mas aprendi também. Foi bom para que eu pudesse rever os meus conceitos naquele momento. Não joguei tanto no Flamengo essa época, até joguei um pouquinho mais no final, que o Flamengo estava para ser rebaixado, com gol do Obina contra o Paraná, o Flamengo não caiu, e eu estava jogando quando o Joel assumiu, eu joguei os últimos 8 ou 10 jogos, os últimos 12 jogos eu joguei, o Flamengo de 12 precisava ganhar 10, e nós ganhamos 11, uma coisa assim, se eu não me engano, se não me falha a memória, e nós escapamos do rebaixamento. E aí eu fui pro Atlético Mineiro. Depois do Atlético Mineiro, voltei pro Figueirense, porque eu tinha a mesma proposta. Eu falei, quero voltar para perto dos meus amigos, da minha família. E tava aqui o falecido Mário Sérgio, que cheguei aqui, me deu uma moral incrível, me transformou em homem, na verdade, daquele garoto que saiu antigamente para um homem. E aí eu assumi a responsabilidade. Chegamos à final da Copa do Brasil com o Fluminense. E aí onde eu tive a outra oportunidade na minha vida, que agora aí eu falei, poxa, agora, essa é a da minha vida, agora eu tenho que encarar, até porque meu sonho sempre foi me tornar profissional no Figueirense, jogar no Corinthians, o meu sonho de garoto, chegar à seleção brasileira e um time grande na Europa. O que te atrapalhou no Flamengo? Foi assédio? Foi... No começo, quando eu era um garoto? Assédio, assédio não, na verdade eu deslumbrei. Sabe quando você é um garoto de 20 anos e você começa a receber 60 mil reais? Onde você ganhava aqui 2.500 e não tinha nem carro? Isso é um plus na vida do atleta que você tem que tomar muito cuidado com essa dinâmica que acontece do dia para a noite na tua vida. Então hoje, nem todos os atletas têm essa estrutura de aguentar isso.
Poxa, você hoje joga no Figueirense, amanhã você tá no Flamengo, você tá sendo visto pelo mundo inteiro. Aí você começa a fazer amizade com atriz, ator, modelo, atleta, TV, Globo, é isso. Aí você esquece até o futebol. Você prefere ir pra praia e falar, puta, tem treino hoje? Eu prefiro ir pra praia. Entendeu? E daí você tem as melhores mulheres, você tem o melhor carro, você tem a melhor isso, você mora no Leblon, onde custa o metro quadrado mais caro, você treina do lado que é na Gávea, você vai a pé, você tem uma rede de futebol, você joga... Putz, então o teu foco ele muda, ele não é só o foco de jogar futebol, ele entra num cenário que é jogar futebol, é fazer milhares de outras coisas e você acaba esquecendo o primordial. O primordial é jogar futebol. Então isso tem atrapalhado e quando você é garoto, você não sabe analisar isso. Pelo que eu entendi, você aprendeu uma lição lá e o Mário Sérgio fez aquilo assentar na tua cabeça. Exatamente. Mas, e como que ele fez? A primeira vez que eu cheguei no Figueirense, na minha reapresentação, sabe o que ele fez? Pode mandar esse garoto embora, André Santos. Falou, pode mandar embora, ele tá acima do peso, ou deixa ele separado que eu não vou usar ele. Não me deixou nem apresentar. Aí eu falei, como? Eu saí do Flamengo, eu arrebentei no Figueirense, fui pra lá, eu volto, o cara me mandar embora, você é maluco. Aí teve uma briga de diretoria, os caras falaram, não, deixa ele separado treinando, ele vai provar que... Aí ele colocou o auxiliar dele, Fernando, não me esqueço até hoje. E o Mário Sérgio teve um problema, que ele ficou internado. Ficou internado um mês e pouco. Ele falou, deixa ele treinando, treinei separado, mas aí ralava todo dia, pum, 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 fisicamente, bem, e eu tava lá voando, treinando no time B, na época no aspirante, treinando, arrebentando, aí o Fernando vinha lá, eu perguntava, e aí Fernando, não vou subir, falava com o Mário falou, não, fica tranquilo André, trabalha, que teu tempo vai chegar. Teu momento vai chegar. O Mário já tá sabendo que você tá se dedicando, isso e aquilo, vai te dar a tua oportunidade. O Mário voltou do hospital, passou 2 semanas, ele traz o André. Aí cheguei lá, aí ele conversou comigo e falou, ó, eu fui um dos piores jogadores do futebol brasileiro, eu andava armado, pra você ter noção. Então era isso. Me chamou pra uma conversa aí, ao pé do ouvido, eu fiquei só olhando. E o meu pai já falava do Mário Sérgio. Todo mundo conhecia ele como maluco, louco, na época do Inter, era um cara... diferente, entendeu? E jogava um puta de um jogador. E ele falou, eu só olhando aquilo. Aí comecei a jogar no Figueirense. Aí era gol atrás de gol, jogando bem, os times ligando, Copa do Brasil chegando na final, fazendo gol importante. Aí deslanchei, é onde eu aprendi a lição. Eu falei, daqui é pra cá. Ou você continua um jogador limitado que você vai continuar aqui, ou você só tem 3 opções. O Mário falando pra mim. E daqui eu fui pra cá e atingi o que eu sempre quis atingir, que era jogar num clube da Europa, jogar com a seleção brasileira e jogar no Corinthians. Como é que tava o vestiário do Corinthians, o Esporte Clube Corinthians Paulista, em 2008, depois daquele negócio que teve no Olímpico? Quando eu cheguei, tava um container, né? Tinha que se trocar no container. Não, mas o Corinthians sempre foi um sonho meu, jogar no Corinthians. Chegar no Corinthians, pra mim, foi um momento de felicidade que é inexplicável até falar. Porque eu sempre fui corintiano, eu sou paulista, natural. Sou natural de São Paulo e sou da capital, sou de Interlagos. Então eu sempre acompanhei o Corinthians na época do Tupanzinho, do Neto, lá de Corinthians quando era pequenininho. Então tenho fotos com toalha do Corinthians, tenho milhares de fotos com camisa do Corinthians quando era pequeno. Então era o meu sonho jogar no Corinthians e chegar lá e falar, tô chegando aqui realizando um sonho da minha vida, que quando eu podia imaginar que eu ia chegar aqui. E ali o cenário do Corinthians era dos piores, tinha caído para a Série B, não tinha dinheiro para nada, sem patrocinador, treinava no Parque Ecológico, num container. Era triste ver a cara dos jogadores espantados, não sabia o que ia acontecer. Reformulação, cada dia chegava um atleta. Falei, será que vai dar certo? Tomara que eu esteja certo. Aí, ali, que fechamos um elenco incrível. Carlos Alberto, Chicão, Acosta, Douglas, Elias, Christian, Dentinho, Lulinha, Júlio César, Felipe. Só jogadores que tinham... William, tinha jogador... Alexandro,
tinha jogadores que vieram com a missão de subir o Corinthians. E foi um momento que a gente deu uma reviravolta, pegamos um puto de um treinador que era o Mano Menezes, compramos a ideia dele e ali fomos determinados. Ali começou a mudar a história do Corinthians. E aí começou a mudar o cenário Corinthians Esporte Clube. Você jogou super bem. Você acha que você assumiu como missão por ser torcedor? Eu tenho isso comigo, sabia? Na verdade, nunca ninguém me perguntou isso. É, inclusive, a primeira vez. Mas eu acho que eu tinha essa missão. Como era sempre meu sonho jogar no Corinthians e vestir essa camisa, eu tinha a obrigação de mostrar pra mim o quanto eu queria chegar naquele lugar. Então, eu tinha a obrigação de jogar não pro torcedor, não para chegar à seleção. Eu tinha primeiro de jogar pra mim. Então, cada vez que eu colocava a camisa para jogar, era uma felicidade, parecia que eu estava brincando, lembrava os meus momentos de escola, os meus momentos brincando na rua, então eu falava, aqui eu quero fazer do meu momento, o meu melhor momento, o momento mais feliz da minha vida. Como é que foi a primeira partida com o clube de infância? Olha, foi emocionante, foi no Morumbi, um jogo que inclusive eu fiz gol, foi contra o Paulista. O Everton, que hoje joga no Flamengo, ele era da base do Corinthians. Ele jogava de meio lateral esquerdo, ele estava na transição, ele emprestado para o São Caetano naquela época. Ele jogou esse jogo e nós ganhamos, eu acho que de 3-2 esse jogo e eu fiz um gol no Morumbi, minha estreia. E aí ele tocou para mim, eu fiz um gol de bico no Morumbi, onde eu fui o primeiro gol do Corinthians. Putz, ali eu comecei a ver que realmente jogar no Corinthians era diferente. Como é que foi subir com o time? Foi incrível, até porque eu falo, jogar no Corinthians é diferente. E você ser campeão do clube que você torceu, assim, foi o seu clube de infância, mais ainda, né? Então, ganhar um título no Corinthians não tem nada igual. Eu vi a Fiel, a Gaviões, a loucura que é, os torcedores do Corinthians, a paixão que é. E ganhar um título nada mais é que teu nome ficar marcado na história, na memória do clube, para a vida toda. Então, é uma felicidade tremenda. E o Mano, era o teu técnico mais bravo, então? O Mano era um dos treinadores mais bravos que eu trabalhei até hoje, na verdade. Até porque eu não sei se... Porque nós tínhamos uma certa intimidade, nós éramos amigos e, tipo, conversávamos muito, ele me ensinou muitas coisas também. Inclusive, eu sempre fui muito ofensivo, né? Na verdade, os laterais aqui no nosso país são muito ofensivos, né? Então, eu sempre fui muito ofensivo e o Mano falava sempre pra mim, André, você é um lateral que você não precisa ir 30 vezes na linha de fundo no jogo. Primeiro tempo você vai 5 vezes, porém se você for uma ou duas que for para fazer um cruzamento pro gol ou fazer um gol, você não precisa mais, só você manter a tua posição e marcar lá na frente, já tem pessoal que decide. Você é um lateral esquerdo, eu tô te falando isso para você aprender quando você jogar na linha de trás na Europa. Você não vai poder nem jogar, nem chegar até a frente. Então, vai se preparando para isso. Você quer ser jogador de seleção? Se prepara para jogar na seleção. E eu fui começando a comprar a ideia do Mano. E eu era um cara surpreso do Corinthians. Apesar de ter feito 30 gols, eu acho que 29 gols eu tenho com a camisa do Corinthians, sendo que 98 jogos. E eu acho que eu fui um dos maiores goleadores depois do Vladimir, eu acho, se eu não me engano. E aí eu comecei a comprar essa ideia do Mano, o Mano falar isso pra mim, comecei a melhorar na marcação, comecei a ser um garoto surpresa, um cara que sempre chegava livre, porque geralmente eu ficava marcando. Quando o atacante que marca o lateral hoje em dia, ele dormia, cochilava, eu pum. E eu era um falso lento, eu tinha passada muito larga. Então, o Douglas, o Elias, o Dentinho sempre me colocava na cara do gol e eu tava ali. Pelo menos gol eu sabia fazer. Vocês arrebentam, o Mano vai parar na seleção e você vai parar na seleção. Como é que foi? É a camisa que mais se orgulhou de vestir? Como é que foi? Um sonho de criança, né, na verdade. Quem não quer chegar à seleção brasileira? Quem não quer chegar na seleção do seu país? Um atleta ele se prepara hoje em dia para fazer duas coisas. Jogar uma Champions League e chegar à seleção brasileira. Chegar numa seleção do seu país. Então, poxa, qual é o orgulho maior quando você está cantando o hino? A gente até brinca, pô, você já cantou o hino de chuteira? Então, nem todo mundo tem esse privilégio. Eu tive esse privilégio. Até porque eu joguei Copa América, fui campeão da Copa das Confederações, classifiquei o Brasil para a Copa do Mundo, então, jogando as eliminatórias praticamente todas. Então, poxa, não tem orgulho maior você vestir a camisa do seu país. E eu sou muito grato ao Mano por ter me convocado e não só, até porque eu não cheguei na seleção, porque muitas pessoas falam, só foi para a seleção por causa do Mano. Não, eu fui para a seleção, minha primeira convocação foi o Dunga que me convocou.
Eu tava jogando no Corinthians, o Dunga me convocou pra seleção. E aí, então, o Dunga saiu da seleção, o Mano assumiu, e aí eu fui pra seleção brasileira com o Dunga. Com o Mano, perdão. E depois ainda eu fui com o Filipão. Então, tipo, não tem por que dizer, você só foi pro... Muitas pessoas falam, você foi pra seleção. Não. Te magoou isso? Não, nem um pouco. Até porque eu sei do meu trabalho, eu sei o quanto eu fiz pra estar na seleção. Eu merecia muito. Até porque eu sou um atleta que sempre tive uma autocrítica. Sabia quando eu jogava mal, sabia quando eu jogava bem, sabia quando eu estava num bom momento, sabia quando eu não estava num bom momento. Eu fui um cara sempre assim, muito maduro para saber isso e realmente saber. Realmente eu tenho potencial para estar na seleção, eu posso... Eu acho, no meu ponto de vista, que eu poderia ter rendido um pouco mais na seleção, com certeza. Eu acho que na seleção eu não jogava tão solto quando eu jogava no clube. Mas era pressão ou era que Não, não podia? era porque eu não podia atacar tanto. Olhava pro lado, tinha o Gaúcho. Olhava pra frente, tinha o Neymar. Olhava pro lado, tinha o Pato. Olhava pra frente, tinha o Robinho. Então os treinadores falavam, poxa, você não pode passar do limite, porque lá já tem os caras para decidir, então não tinha porquê eu estar lá na frente na seleção brasileira. E é verdade, a seleção brasileira hoje joga como time na Europa. Cada um tem sua função, cada um tem sua posição e você faz aquilo que o treinador te coordena a fazer, te pontua para fazer. Bem, em 2009, você foi convocado várias vezes e na hora que sai a lista, eu me lembro, o Gilberto estava jogando de meia. O outro que foi também que jogou no São Paulo agora, Michel Bastos, tava jogando de meia também na França. Os dois estavam jogando de meia. E eu tava no Fenerbahçe essa época jogando muito. E aí o Christian tava vendo, o Christian que jogou comigo no Corinthians, tava vendo a convocação quando ele vê assim, laterais esquerdos, Gilberto e Michel Bastos. O Christian sai do quarto chorando, sai da sala chorando. Não pode. Começou a chorar. Eu falei, não, irmão, relaxa, isso acontece, tal. E nem eu entendi. Eu falo que eu não entendi. Sou um cara, por isso que eu te falo, eu sou um cara totalmente realizado. Deus fez com que naquele momento eu não fosse para a Copa do Mundo, que não foi uma das melhores Copas do nosso país. E eu sei o que eu fiz. Eu fui campeão um ano anterior, Copa das Confederações. Coloquei o Brasil na Copa porque eu joguei praticamente as eliminatórias e não estava na Copa do Mundo. Por quê? Sim, porque eu não sei até hoje. Aí eu não sei se foi porque eu perdi um ônibus na Bolívia, eu não sei porque teve aquela notícia na Turquia, de orgia, na época que saiu. Então eu não sei até hoje, na verdade, o porquê. Mas não tive também a oportunidade de perguntar pro Dunga, André, você tem mágoa com o Dunga? Não, é difícil, eu não tenho mágoa com ninguém. Você acha que você teve uma caminhada inteira, você não merecia uma explicação? Merecia, mas futebol hoje ele não te dá tempo de te dar explicação. É muito jogador no nosso país, todo mundo quer ser jogador de futebol. Ele não tem tempo para explicar, te ligar, falar, André, aqui ó, você não foi convocado por isso. Não tem tempo. O cara foi convocado, o cara já tá com a cabeça ali para ser Copa do Mundo, ele não tem tempo para parar e te explicar por que você não foi convocado. E lá na frente você vai ver, talvez muitos tenham oportunidade de ouvir o porquê você não foi. Eu talvez ainda tenha a oportunidade de encontrar o Dunga e falar, por que você não me convocou para a seleção, sendo que eu joguei a Copa das Confederações, fui campeão, e jogando as eliminatórias e eu não fui pra Copa. Foi por quê? Só me explica o porquê. Eu só gostaria de saber. Jamais até porque eu já encontrei ele depois. Eu joguei o jogo do Messi das Estrelas na Colômbia e nos Estados Unidos. Eu, Drogba, Messi, Daniel Alves, Robinho, o Diego. Então, eu não perguntei pra ele. Foi o treinador de um time e quem foi o treinador de outro time foi... Não lembro na época. Mas não perguntei, não tive a oportunidade. Todo mundo no jogo festivo, brincando e tal. Pô, vários jogadores que eu tinha vontade de ver. Putz, então, eu não vou num clima daquele gostoso, jamais vou perguntar, Dunga, por que você não me levou pra Copa? Jamais. Então, talvez a gente tenha oportunidade, quem sabe aqui pra frente, tomando uma cerveja, tomando um vinho. Fala, e aí, Dunga, por que você não me levou pra Copa? Fala pra mim, deixa eu saber para que eu possa explicar isso pras pessoas. O Ronaldo chegou em 2009, né? Sim. Como é que foi a chegada? O que muda quando chega um cara desse tamanho? Poxa, presidente, na verdade, a gente chamava ele de presidente já. Quando chega o Ronaldo é ícone, né? Ronaldo não é à toa que o cara é chamado de fenômeno. O cara, para ser chamado de fenômeno, é porque alguma coisa o cara fez de bom. Então, ele é ícone e era jogador modelo para praticamente todos os jogadores que estavam ali, né? E, poxa, aí chega ele com a mochilinha embaixo do braço para treinar,
chega andando no vestiário. Putz, o cara olha ali e fala, fica até com medo de chegar perto dele para saber o que vai falar. Então, eu já conhecia o Ronaldo, porque como eu já tinha jogado no Flamengo, já conhecia ele de algumas oportunidades no Rio, algumas festas que a gente se encontrou, então eu acabei já conhecendo ele. Alguns amigos em comuns conhecendo ele, porém quando ele chega no Flamengo, quando chega no Corinthians, ninguém conhecia ele. Ou melhor, ninguém tinha amizade com ele. Conhecer, o mundo inteiro conhece o Ronaldo, né? E como é que foi que eu... Daí a gente já foi brincando pra quebrar o gelo, já foi brincando. Aí ele chegou com uma roupa e mochila e o pessoal já começou a falar, chegou mais um jogador que tá vindo pra escola, tá vindo de mochila, vamos pendurar essa roupa que ele veio aí que é feia, hein? Daí o Dentinho tinha mania de pegar a roupa dos outros e pendurar no vestiário. Primeiro treino dele, ele foi lá e pendurou a roupa do Ronaldo. Aí já quebrou o gelo, já começou a ser um moleque, eu vou te matar, não sei o quê. Putz, daí a gente começou, aí ele entrou na brincadeira que o Ronaldo gosta. Eu falo, ele não teve infância, que ele gosta muito de brincar. Tanto é que a gente fazia vários vídeos, a gente tinha uma patota que andava eu, o Douglas, o Ronaldo, o Elias, Jorge Henrique e Christian. E só andava Lulinha e Dentinho. E eles ficavam azul. A gente descia pro café, eles iam lá no nosso quarto, pegava a chave do nosso quarto, bagunçava a nossa cama, levantava as nossa cama. Quando a gente ia voltar, depois do lanche, você quer dar aquela deitada e relaxar depois da janta? Chegava no quarto, tudo bagunçado, lençol, cama virada. E quem foi? Foi os dois moleques. Uma vez uma concentração, o Ronaldo fez o quê? André, vamos fazer o seguinte, chama o Elias, chama o Christian, Douglas, vamos prender os moleques e vamos bater. E o Ronaldo não sabe, a gente fala que ele não sabe brincar. O Ronaldo ligou pro segurança dele, que o Ronaldo sempre tinha segurança do BOP, traz as algemas que nós vamos prender os meninos na concentração hoje. O Ronaldo foi lá, pegou o cartão do quarto deles, eles malandros, eles sempre faziam isso, corriam pro quarto deles e pum, chaveava, ninguém tinha o cartão, a gente batia, tocava a campainha, eles não abriam. Pegamos o quarto, fomos bem devagarinho, pum. Quando abriu da luzinha verde, nós entramos. Invadimos. Pegamos eles, levamos pro nosso quarto, colocamos 2 cadeiras, amarramos eles, aprendemos com a algema e pum, batia. O Ronaldo, até na época daquele filme Tropa de Elite, na época o Ronaldo, cala a boca, pá, batia na cara, Dentinho, cala a boca, pá, batia. Não chora, a gente pegou aqueles pegadores de pegar pastel, pegar macarrão, ele sem camisa, ele pegava o biquinho do peito dele, puxava assim, putz, eu tinha esse vídeo até então, eu não lembro mais, mas pegava e puxava, para, não, você não tá me irritando, agora você vai sofrer aí, vai ficar preso a noite toda, e putz, nossa, então, isso era só uma das diversas que a gente fazia. Então era uma bagunça, o Ronaldo entrou na brincadeira, o Ronaldo se enturmou e aí que facilitou ainda mais ele jogar. No campo ele queria jogar, se divertir com a gente, brincar, a gente fazia gol todo mundo junto, era uma família, era incrível. Você falou, a turma de vocês era só gente da... O Andrés fala até hoje, o futebol hoje tá muito bonzinho, a nossa época, pelo menos a época que a gente tinha esse time, só tinha vários meninos bonzinhos, mas tinha muitos bandidos. Tinha o bandido que ele falava, era Christian, Elias, Douglas, eu, a galera que... Ele falava, tem um povo que vai pra igreja e tem um povo que vai pra... Então ficava sempre ali no meio termo e a gente se completava. Mas dentro de campo era lenha. E o que vocês gostavam de fazer? Tudo. Nas folgas a gente ia pra casa do Ronaldo, virava madrugada, bebia pra caramba, curtia, fazia churrasco, fazia festa, saía pra balada. Até porque um atleta de futebol, eu acho que ele tem que ter o seu momento pra tudo. Até porque, você é atleta de futebol, você tem que se privar. Tem que se privar quando você tá virando o atleta. Tem que se privar porque você usa o seu corpo. Mas, quando você faz aquilo que você gosta, você é campeão ou você ganha e você tem 2, 3 dias de folga no outro dia, por que você não pode fazer as mesmas coisas que pessoas normais também fazem? E, daí vem aquela mania, o cara te vê aqui hoje tomando uma latinha de refrigerante, você tá jogado, bêbado, não sei, jogador... É complicado, né? As pessoas falam muito isso, mas tem, não vou ser hipócrita dizer que não tem, mas muitas pessoas generalizam, né, isso. Então, mas é a fama que o atleta de futebol leva, não tem jeito, mas eu sempre, nunca deixei de fazer nada porque eu jogava futebol. E graças a Deus sou um cara hoje, não fui para a Copa do Mundo, que faltou, e eu fiquei triste, magoado? Não fiquei magoado. Fiz tudo que eu quis? Fiz tudo que eu quis. Aproveitei? Aproveitei. Sou feliz? Demais.
O torcedor turco é mesmo louco, porque às vezes eu falo com o Alex e ele diz que é um negócio absurdo, É mas a demais. gente sabe o tamanho. Mas eu lembro que tinha um amigo meu turco que dizia pro Besquitas, não é assim? Besiktas. E o cara era louco. Não, Na verdade, o torcedor turco lá é muito dividido assim, pro futebol e moda. E o torcedor turco, ele é extremamente apaixonado. Eu acho que mais que o brasileiro. É mais que o brasileiro, o Alex é prova disso. Não é à toa que ele tem uma estátua lá, não é à toa que quando ele veio embora o pessoal invadiu a pista do avião, não invadiu o aeroporto, a pista do avião, para não deixar ele entrar no avião para vir embora. Então o pessoal, o que eles querem fazer lá, eles fazem. E a torcida, eu nunca vi uma torcida tão fanática. Uma briga o tempo todo gritando, putz, um xingando o outro. Semana de clássico 3 semanas antes que eles já começam a ter problema, falar, brigar, a cidade começa a parar. Você vai jantar, você vai almoçar, quando você sai do restaurante o cara já tá com uma câmera em cima de você, 300 mil fotos, você vive uma vida de popstar. E é um país lindo. É um país incrível, eu sou fã nato da Turquia. Gosto muito de Istambul, sempre tiver a oportunidade vou voltar lá. Até porque eu joguei lá há 4 anos e sou muito bem recebido na Turquia. As pessoas me amam e como eu amo todas as pessoas turcas e quero ter o privilégio de voltar lá de novo. E a história do dia? Na verdade foi uma semana, assim, eram quase 8 brasileiros que jogavam no Fenerbahçe. Tinha eu, o David, Alex, Lugano, não é brasileiro, uruguai, mas vivia com os Brazuca, Roberto Carlos, Fábio Bilica, Wederson e o Colin Kazin. Eram os 8 que tinham, mas o Colin Kazin era inglês, porém só usava com os Brazucas também. Era a semana de aniversário acho que do Lugano, e a gente ia fazer um aniversário, uma festa para ele, só que antecedia 2 semanas antes para o jogo do Clássico, Galatasaray. E nós fizemos uma festa tal, saímos para beber tal, e aí alugamos um lugar para fazer uma festa tal, e fizemos uma festa com vários convidados tal, porém eu cheguei em casa, eu lembro até hoje, era casado naquele momento, eu cheguei em casa, era 1h30, fui embora com o Roberto Carlos, porém, porque eu morava no mesmo condomínio que ele. E aí, putz, o Fábio Bilica, outros amigos meus, Vedros, os caras que estavam lá, eles ficaram na festa mó tempão tal, foram embora até mais tarde. O Erisson, que não era casado naquela época, virou à noite outro dia. E aí, o que aconteceu? O presidente do Fenerbahçe, ele manda na cidade, manda nos lugares todos. E os caras do hotel fizeram o quê? Pegaram as imagens da gente saindo do elevador, entrando, as pessoas subindo, saindo, muitos convidados, mulheres, homens e tal, saindo, e mandou pro presidente. Aí o que aconteceu? O presidente falou que a gente tinha feito orgia no hotel. A gente falou isso, o presidente chamou, os jogadores não tinham falado na imprensa, e nós fomos jogar o Clássico. Ele falou, se vocês não ganharam o Clássico, eu vou falar na imprensa, não sei o que, tá bom. Aí, beleza, jogamos o Clássico, perdemos esse Clássico de 1-0, acho, se não me engano, pro Galatasaray, aí ele foi, não foi nem ele que falou, foi o Christoph Daum, o treinador, deu uma entrevista e ele acabou falando, teve uma orgia, os jogadores não estavam com a cabeça aqui no lugar, acabaram fazendo orgia no hotel e com mulheres, com bebida, isso e aquilo, foi por isso que ele não estava concentrado para ganhar o jogo, aí só que sobrou para quem? Quem era o jogador mais visto naquele momento? Eu estava na seleção, era o único jogador que estava na seleção, o Elano no Galatasaray e eu do Fenerbahçe. Então assim, David estava voltando de lesão, não estava jogando o Colin, jogava o Lugano, porém o Lugano era o capitão da seleção deles, então só saiu no jornal eu e o Wederson, eu lembro até hoje, e o Colin Kazin. O Colin Kazin falou que ele saiu bêbado do lugar, sendo que o Colin, ele não bebe bebida alcoólica até hoje, ele bebe Fanta, que ele gosta, ele jogou no Corinthians agora. Ele era meu amigo próximo na Turquia, a gente só andava junto. Ele bebe Fanta, nunca bebeu bebida alcoólica. Eu fui embora 1h30 da manhã, lembro até hoje, com o Roberto Carlos, e o Wederson saiu cedo da festa também. E aí depois saiu no jornal foto minha, e falando do Colin Kazin e do Wederson, que a gente tinha feito orgia com mulheres, isso e aquilo e tal. E eu acho que foi um dos motivos que eu acabei não indo também pra Copa. Eu queria que você falasse desse outro
Primeiro conta a história do número quando você chegou no Arsenal, como é que foi? É uma história legal. Na verdade a história do número no Arsenal é que eu sempre joguei com a 27, no Corinthians eu joguei com a 27, eu tenho uma tatuagem com o número 27, e foi um número sempre da sorte, tem o número que fala em inglês, está escrito em inglês The Lucky One, 27, porém é um número que sempre me acompanhou. No Corinthians foi o número que eu cheguei à seleção, quando eu fui pro Fenerbahçe eu fui campeão primeiro ano, fiz 13 gols com essa camisa, no Flamengo joguei com essa camisa, no Grêmio, todos. Só quando eu cheguei no Arsenal, já tinha um Gervinho com essa camisa 27. E ele falou, poxa, não vou conseguir te dar porque eu tenho a data da aniversário da minha mãe, eu não lembro, alguma coisa com a mãe dele. Ele falou, poxa, não vou conseguir trocar. E aí eu lembro que tinha data para o meu filho nascer, era dia 11. E dentro das camisas para eu escolher tinha 11, a 8, a 18, mais algumas camisas. A 26, eu acho. Ele falou, então já não pega 27, pega 26. Daí eu falei, não, vou querer a 11 então. Porque eu tenho o meu filho, o Arthur, ele nasceu na Inglaterra e ele nasceu dia 11. Ele nasceu dia 11 de novembro de 2011. E aí eu fiz uma tatuagem até com o número 11, a 11 do 11 do 11, o Arthur. E aí eu fui onde eu escolhi a camisa 11 para jogar no Arsenal. Você foi feliz no Arsenal? Fui muito, na verdade, assim, não consegui ganhar título, mas meu primeiro ano eu fui muito feliz no Arsenal, morando muito bem, treinando, mas na verdade o Arsenal, eu não vi ambição de vencer. Não eu tenho muita ambição e quando eu tô num clube eu quero vencer, eu quero ganhar, eu quero disputar, eu quero levar título, mas eu via que o Arsenal eles não tinham essa ambição. Eles jogavam, parece que por jogar, e perdiam, e estavam rindo no ônibus já, e parecia que eles estavam indo para o escritório. E ali fazia o trabalho e voltava para casa. E ali fazia o trabalho e voltava para casa. Não tinha aquela gana de ganhar. Então, não foi à toa que o Arsenal, muito tempo não ganhava nada. E assim, meu primeiro ano eu joguei muito bem, joguei mais de 28 partidas com a camisa do Arsenal, fui titular, disputei a Champions League e até onde eu machuquei, quebrei o tornozelo, né? Aí eu fiquei 4 meses fora e clube grande, o Arsenal eu acho que é o 5º clube mais rico da Europa, se eu não me engano. Tá entre os 5. E aí, pelo menos naquela época, se eu não me engano, e não me falha a memória. E aí você sabe, né? Quando você tá num time grande, quando você machuca, não tem espaço. Eles vão, contratam outro. É onde contrataram o Monreal da seleção e quando eu voltei eu tava no banco. E eu sou um atleta, não porque eu tô no Arsenal eu não quero jogar. Pelo contrário, eu sempre tava jogando no Flamengo, no Corinthians, no Figueirense. Então eu sempre joguei, então eu tinha aquela gana de jogar. Eu quero estar jogando, não quero ficar no banco. Se for pra ficar no banco no Arsenal, eu prefiro jogar no Figueirense do que estar no Arsenal só para falar, pô, André Santos está no Arsenal. E foi um momento também de decisão da minha carreira muito precipitada, eu não precisava voltar na Europa, eu tinha 5 anos de contrato com o Arsenal, eu decidi voltar para a Europa. Se eu fico na Europa o primeiro ano, e se eu não jogo no Arsenal, eu poderia ser emprestado para um time. Depois eu fui descobrir o Anderlecht que me queria, um time da Espanha me queria, só que meu empresário como era daqui, então não tinha tanto livre acesso. Aí eu acabei vindo para o Brasil. Foi onde eu não consegui mais voltar para a Europa. Pelo que eu sei, é teu amigo, Van Persie, mas a torcida ficou brava com você. Não, sim, o Van Persie é meu amigo até hoje. Por isso que eu te falo, minha vida eu sempre fiz relação e não me arrependo. Tive um jogo com o Van Persie, nós tínhamos um grupo de janta no Arsenal. Era eu, Van Persie, o Baksenha, o Arteta, que é auxiliar hoje do Guardiola, Mertesacker, o Cazorla, que chegou depois. Então nós tínhamos o grupo, toda semana nós saíamos com as esposas para jantar e tal, e a gente tinha uma amizade, uma puta amizade. O Van Persie saiu do Arsenal, aquela bagunça, queimaram a camisa dele, isso e aquilo, e o primeiro jogo que teve o clássico, durante a semana nós falávamos no grupo, pô André, vou precisar de 2 camisas do Arsenal. Eu falei, tá bom, vou precisar da tua, me dá para eu guardar, eu tenho até hoje a camisa dele. Me dá a tua camisa pra guardar, tal. Ele, não, claro, André, pode pegar, e eu pego a tua que eu preciso 2. Eu tava no Arsenal até pouco tempo, então eu tenho milhares de amigos que são Arsenal, quero a camisa. Eu falei, tá bom. Aí foi onde eu troquei a camisa com ele. Só que depois que eu troquei a camisa com ele, os torcedores começaram a me vaiar do dia que eu troquei, e os ex-jogadores do Arsenal falaram, pô, falta de respeito, trocar a camisa com o Van Persie e tal, mas eu não me arrependo, porque eu nunca deixei de ser amigo dele. Então, assim, só que a minha cultura é diferente da cultura dos ingleses. Eles têm uma cultura. Só que eu não sou obrigado a estar na mesma cultura que eles. O que eu penso
só porque eles pensam dessa forma, ninguém vai mudar minha cabeça porque é torcedor, é os dirigentes, é os ex-jogadores, não vão mudar, até hoje não muda, ninguém muda o que eu penso é aquilo que eu penso e acabou, entendeu? Se eu decidir daquela forma, eu aguento tudo nas minhas costas, como eu aguentei, os caras me vaiando, o pessoal falando mal nas redes sociais, mas, putz, eu não tava nem aí. Hoje o que eu prezo? Passou aquilo? Passou. O Van Persie é meu amigo até hoje? Até hoje. Tava no Fenerbahçe, cansava de me ligar, a gente tava junto. Hoje, se eu ligar pra ele, Van, preciso ficar na tua casa aí na Holanda. Poxa, vem aqui amanhã. Ele me chama de tic-tac, porque ele gostava de sair da área e ele tem muita qualidade. Ele fala, vamos, tic-tac, tic-tac, tic-tac. Então, aí ele fala, vai, tic-tac, cadê você e tal. Sempre me mandava mensagem, então é um cara que é meu amigo até hoje. Só porque eu troquei a camisa com ele, as pessoas acharam, Outra história sua que rendeu muito foi a história da 120 km por hora. É só, né? Na verdade, essa história foi muito... Tava contando esses dias, até pra Fran, minha namorada, ela falou, poxa, todo mundo fala dessa história e você nunca me contou. Eu falei, então tá, deixa eu te contar. Na verdade, eu tava indo pro treino, né? Era 8h30 da manhã, pré-estreia da Premier League, eu ia jogar de titular esse dia. E eu tava indo pro treino, só que eu tinha 3 carros. Eu tinha uma Land Rover Sport, eu tinha uma Maserati e eu tinha um Smart. Só que a polícia sempre me parava quando eu tava com a Maserati, porque meu carro fazia aquele ronco e tal, a polícia me parava. Eu dava minha carteira de motorista e tal, podia passar. Esse dia eu tava indo pro treino e eu tava ouvindo o som do Belo muito alto no carro. E eu gosto de ouvir som alto mesmo. E tava curtindo o som do Belo, que o Belo é meu amigão, e eu lembro que ele tinha mandado pra mim umas músicas novas que saiu, eu tava, amarradão, tava curtindo. Aí chega numa rua, eu morava em Hampstead, e eu saía de Hampstead e tinha uma rua chamada M25 na Inglaterra. E era uma geral até chegar ao CT do Arsenal. E, poxa, eu passei na verdade, num cruzamento e tinha uma polícia, só que a polícia não falou nada. Só quando eu chego no cruzamento eu já acelero. E daí saio. Só que na M25 eu tô dirigindo desse lado, porque a direção é do outro lado. Eu tô dirigindo aqui, só podia fazer a ultrapassagem por esse lado. Eu tô dirigindo, na verdade a M25 era 80 milhas por hora e eu tava 130. E eu, e a polícia me seguindo, só que eu não tô olhando pra trás, eu tô com o som alto, eu tô só olhando pra frente quem eu quero passar, né? Maserati, empolgado e tal. E, a polícia me seguindo 7 minutos, porque o carro da polícia era um carro que não ia me pegar nunca. Aí quando eu chego pra entrar assim no CT, uns 100 metros antes do CT, já vem 2 carros de polícia assim, a contramão me param, e o carro que tava me seguindo chega logo a seguida. Sai, go out. Falei, ixi, o que eu fiz? Aí me tiram do carro, sai do carro. Daí veio o seu José, que trabalhava no Arsenal. Seu José, né, Rafa? Seu José, que trabalhava no Arsenal, era um português. O que aconteceu, André? Aconteceu lá, eles não levaram meu carro, porque meu carro tava tudo certo. Eu tinha a licença para dirigir. Ele falou, não, eu infringi a lei, eu acho que eram mais 7 artigos. Ultrapassagem, velocidade, coloquei em risco a vida das pessoas, fugi da polícia, tava na contramão, ixi, aí era um atrás do outro. Falou, vamos pra delegacia. Eu falei, delegacia 8h30 da manhã. Fui pra delegacia. Os caras me levavam no carro na polícia, fui pra delegacia. Aí eu só olhava pro lado, 2 policiais aqui, parecia bandido. 2 policiais aqui dentro do carro, 2 dirigindo na frente. Falei, meu Deus do céu. Aí eu tava parado assim, os caras me revistando assim no carro parado, e o Wilshere passando, o Walcott passando, o Arteta passando. What's this, my man? What's this? What's up? Aí eu falei, eu não falava inglês naquela época, eu não tô entendendo o que os caras estão querendo. E eu nervoso e tal, eles só vão pra delegacia, go to the prison. Aí tá, fui pra delegacia. Aí eu só tinha direito a um telefonema. Aí quem podia ligar? O advogado, mas daí eu liguei pro Paul. O Paul era o diretor do Arsenal. Eu falei, Paul, vim pra cá, expliquei pra ele. Ele falou, não, vamos mandar um advogado. O Wenger falou pra você ficar tranquilo, fica bem tranquilo, que a Inglaterra é assim. Na França não é tanto assim, mas aqui em Inglaterra é assim, fica tranquilo.
E nesse dia nós íamos concentrar. Eu fiquei preso das 9 da manhã até as 6 da tarde. Na delegacia, eu olhava assim, até a gente estava comentando esses dias. Só uma cela, um negocinho de cimento, um banheirinho do lado e a cela. E eu fiquei lá deitado, chorava, chorava, chorava. Falei, pelo amor de Deus, o que aconteceu? E realmente foi complicado, porque lá eu fui pra corte, né? Eu gastei 28 mil libras com advogado para não ser... Eu tinha risco de ser preso durante 3 anos. Eu fui pra corte, daí onde teve a decisão, eu acabei não sendo preso, mas fiquei sem poder dirigir 1 ano. Qual